Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Professor Sérgio, então, mais um dia de estágio aí com vocês. Hoje, pessoal, nós vamos falar de uma doença que é bastante comum no nosso meio. Porém, nós a conhecemos, né, com outro nome. Conhecemos-a como catapora. Mas o nome correto é varicela, tá bom? Pessoal, o que é a varicela? A varicela é uma doença infecciosa e ela é altamente contagiosa. É uma doença que um paciente ela pode contaminar muitas pessoas. Como que é feita a transmissão? A transmissão da varicela é feita por via respiratória ou pelo contato com a secreção que vai aparecer naquelas bolinhas, né, que tem ali no paciente que está com a varicela, com a catapora. Na criança, pessoal, como que conduz a doença? Na criança é tranquilo, tá? Uma criança que adquire catapora aí, ele vai evoluir super tranquilo, tá? Ele vai ter uma febre leve, né? Pode ter um pouquinho de perda de apetite, né? E bastante de prurido, tá? Pessoal, é prurido, não plurido do Pluto, é R mesmo, tá? Prurido. O que significa prurido? Coceira, tá? Ele vai ter muita coceira. No adulto, o que vai acontecer no adulto que adquire, né, a varicela? No adulto, pessoal, ele pode complicar bastante essa doença. Por quê? No adulto, ele pode causar algumas infecções. Um exemplo das infecções é encefalite. O que é encefalite? Encefalite nada mais é do que uma infecção do cérebro, tá? Que pode levar aí a óbito. Também ela vai trazer muitas pneumonias nesse nosso paciente, tá? Um adulto, e o que a gente deve fazer então? No caso da criança, tratar apenas os sintomas, né? Teve febre, a medicaçãozinha para febre, né? Posso também banho frio para poder diminuir aí o prurido, né? Ou então compressas frias, né? E se o profissional médico administrar alguma medicação, fazer a administração dessa medicação, tá? Porém, é mais o tratamento dos sintomas mesmo. No adulto, já deve ser administrada ele deve primeiramente procurar um auxílio numa unidade de saúde, né, com urgência. Aí o médico lá vai ver se vai ficar internado em isolamento ou se não, tá? Se for necessário ficar internado em isolamento, o isolamento é isolamento respiratório e isolamento de contato, tá bom? Na criança, tratou o sintoma, né? Já era. A pessoa, pessoal, que teve varicela uma vez, pode adquirir varicela de novo? Não. Ele teve varicela uma vez, ele não vai recontaminar. Porém, o vírus da varicela, ele pode ficar dentro do nosso organismo, vai ficar, né? E ele pode, no futuro, aí, às vezes a pessoa tem alguma disfunção imunológica e ele pode se apresentar novamente, mas daí não mais como varicela, ele pode se apresentar como uma doença chamada herpes zoster. A herpes zoster, pessoal, é uma doença que também é conhecida como cobreiro, tá? Essa doença ela pode causar assim, grandes lesões no corpo do nosso paciente, trazendo aí, nossa, inúmeros problemas para ele, e é uma doença que um problema, um agravo, né? De complicado tratamento. Porém, existe o tratamento, tá? Outra coisa que eu preciso que vocês saibam é qual o tratamento que eu devo fazer para esse indivíduo adulto, tá? Se for prescrito, né, o médico ele pode estar administrando uma medicação chamada aciclovir. Tá? O aciclovir, pessoal, também tem sido usado aí agora contra o coronavírus, porém, né, como não tem nada em estudo, a gente não está indicando nada. Nós não indicamos medicação alguma, tá? Eu estou falando aí para vocês a nível de conhecimento. Tá bom? Então, a ciclovir é a medicação base utilizada para tratamento, né, da varicela em adultos ou algumas crianças que pode desenvolver aí. E o que eu devo fazer para prevenir, né? A prevenção, pessoal, é assim: o vírus, ele pode, um pouquinho antes da prevenção, o vírus ele pode, após o contato, ele vai ter aí de 1 a 2 dias, né, para poder apresentar para poder começar a transmitir antes de 1 a 2 dias antes de aparecer as primeiras bolhas e até 6 dias após.
tá? Depois que seca, já não tem mais. Tá? Então, assim, o que eu devo fazer para mim poder prevenir? A prevenção se deve ao isolamento desse paciente, ou seja, uma criança que vai para a escola, não deixar ele para a escola. Vai brincar no parquinho, vai brincar com os amigos? Ah, tá com varicela? Não deixa ele tá junto aí com esses amiguinhos para não fazer a transmissão para outros, né? Para outras pessoas, tá? E também a vacinação. A vacinação, pessoal, ela tem uma vacina específica da varicela, né? A vacina só do sarampo, que não é oferecido pelo SUS, essa vacina específica, que é só a vacina da varicela, ela não tem, assim, oferecido gratuito para todo mundo no SUS. O SUS até oferece para alguns grupos. Exemplo de grupos são pessoas que tenham problemas imunológicos, pessoas que são portadores de HIV, e também pessoas que tiveram, às vezes, fizeram quimioterapia e perderam toda a imunidade do seu corpo, né? Com a morte da medula, fizeram aquela quimioterapia para matar a medula e receber o transplante de uma nova, né? Aí também faz, porque se vacina, uma pessoa que passa por esse procedimento, ele toma todas as vacinas novamente como se fosse um bebezinho que tivesse acabado de nascer. Então aí para ele também tem essa vacina da varicela. E para grupos indígenas, tá? Para grupo indígena também é a vacina da varicela pura. Mas por que, professor, para o grupo indígena? Porque o grupo indígena ele não tem contato com nenhum tipo de doença praticamente, né? Então assim, para ele o agravo com certeza é bem pior, tá bom? E assim, ele não tem nem carga genética de conhecimento. Exemplo, minha mãe teve varicela, minha avó, né? O grupo indígena não. Provavelmente a mãe, o avô, então ele não traz nada de lembranças genéticas no organismo dele de contato com esse tipo de doença, tá? E a vacinação da varicela para nós, né, pessoas comuns que o SUS oferece, ela oferece junto com a vacina da tetraviral, tá? Administrada tetraviral, na tetra ela tem a sarampo, a cachumba, a rubéola e acrescenta-se a varicela, tá bom? E as orientações, pessoal, que nós devemos fazer que o paciente, sobre a varicela, o paciente ele deve manter isolamento respiratório e de contato, deve manter a unha da pessoa cortada, ou da criança cortada. Por quê, professor? Porque a criança com a unha comprida, ela vai coçar muito ali, porque tem muito prurido, muita coceira, né? E ele coçando, ele vai acabar infeccionando aquelas pápulas que se formou devido a essa enfermidade, né? Podendo aí agravar o quadro aquele quadro daquela lesão ali da pele desse nosso paciente, tá bom? Também, pessoal, orientações quanto a manter a caderneta de vacina em dia, né? E é mais isso, né? E assim, o tratamento dos sintomas, desinfecção, orientação para desinfecção dos utensílios utilizados por aquele paciente, utensílios que tiveram contato daquela secreção, né, que sai ali de dentro daquelas bolhas, tá bom? A lavagem das roupas separada no início, né, para que não tenha aí uma contaminação para outras pessoas, né? E é mais isso aí sobre a varicela, tá bom? Então, assim, lembrar sempre que se aparecer e o causador, o nome do vírus é o vírus varicela zoster, tá? O tempo de incubação, pessoal, o tempo de incubação ele vai de 4 a 16 dias, tá? Não esqueçam disso. Então, o paciente ele teve contato, ele pode demorar de 4 a 16 dias para apresentar os sintomas, tá bom? E nosso estágio de hoje é esse, tá bom, pessoal? Sobre varicela, escrevam, façam o relatório aí, por gentileza, e anotem no relatório que o tema de hoje foi varicela, porém não escrevam, pessoal, nos relatórios como estágio online, não deve ser escrito dessa maneira, tá bom? E até nossa aula de hoje é essa, tá? Boa tarde a todos, até amanhã.